Questão do ITA, estudo dos gases, misturas gasosas. Vamos à leitura. Considere um recipiente de 320 litros, ao qual são adicionados gases ideais, nas seguintes condições. Hélio, 30 mil centímetros cúbicos a 760 centímetros de mercúrio e 27 graus Celsius. Monóxido de carbono, 250 litros a 1.110 milímetros de mercúrio e menos 23 graus Celsius. Monóxido de nitrogênio, 2 metros cúbicos a 0,273 atm e 0 graus Celsius. Sabendo que a pressão total da mistura gasosa é 4,5 atm, assinale a opção que apresenta a pressão parcial de hélio na mistura gasosa. Então vamos lá, vamos organizar as informações. Primeiro porque ele dá aí, para cada gás, o volume, a pressão e a temperatura. Com volume, pressão e temperatura, você pode encontrar o número de mol de cada gás que está sendo introduzido no recipiente com a mistura gasosa. Então vamos lá, vamos para os cálculos. Primeiro passo, eu vou calcular o número de mol do hidrogênio, desculpe. Cálculo do número de mols do H2, do gás hidrogênio. Para o gás hidrogênio, ele diz aí, pessoal, que o volume, vamos organizar as informações, vou passar o volume para litro, a pressão para atm, vou usar o R clássico. O volume é 30 mil centímetros cúbicos. Vamos passar para decímetro cúbico. Ora, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Para passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, é uma unidade à esquerda, só que é cúbico. Então, 3 casas decimais. São 30 decímetros cúbicos. 30 decímetros cúbicos, 30 litros. Então, nós temos 760 centímetros de mercúrio. É a pressão. 760 centímetros de mercúrio. Centímetro, milímetro, uma unidade, uma casa decimal para a direita, dá 7.600 milímetros de mercúrio. Um atm é 760 milímetros de mercúrio. Então, isso aqui são 10 atms, né? 10 atms, beleza? 10 atms. E a temperatura, 27 graus Celsius. Para a gente ganhar espaço aqui, temperatura 27 mais 273, 300 Kelvin. Então, facilmente a gente consegue encontrar aí o número de mol do gás hidrogênio. Basta a gente usar aí a equação de Clapeyron, que eu já vou usar direto para todos eles, ó. A equação de Clapeyron é PV igual a nRT. Para eu encontrar o número de mol, vai ser PV sobre RT. No caso aí, o número de mol do hidrogênio. Pressão, 10 atm. Volume, 30 litros. R, pessoal, eu não vou substituir o R. Dá para fazer em função do R, depois cancelar. Lembre-se que você já está fazendo muita conta. Se você estiver em casa, tranquilo, deitado no sofá, deitado na cama, ou deitado numa rede, tomando um suco de maracujá, aí você vai fazer, com a calculadora científica de lado, você vai fazer essas contas todas, colocando o R, inclusive com uma casa decimal a mais, 0,0821, aí você faz. Mas lá na prova do ITA já está tendo que fazer essas continhas rápidas aí de conversão. Vamos deixar em função do R. E a temperatura, 300 Kelvin. É lógico que essas unidades, atm, litro e Kelvin, se cancelam com o valor do R, né? Porque o R é 0,0821 atm, mol, atm, litro, mol a menos 1. Kelvin a menos 1. Então, vai cancelar atm, vai cancelar litro, Kelvin, só vai sobrar, logicamente, o mol. Então, 10 vezes 30, 300. Dividido por 300, ó, fica 1 sobre R. Então, bem tranquilo aí, o número de mol
de hidrogênio. Vamos fazer a mesma coisa para os demais, né? 2, ó. Cálculo do número de mols, quem é o próximo gás agora? Do CO, do monóxido de carbono. Ok. Para o CO, ele diz, ó, o volume é 250 litros, ótimo, 250 litros. Ele diz a pressão 1.140 milímetros de mercúrio. Se você dividir 1.140 por 760, você está passando para ATM. 1.140 por 760 dá 1,5 ATM. Ótimo. E a temperatura, menos 23 mais 273, nós temos aí uma temperatura de 250 Kelvin. Vamos lançar direto na fórmula para encontrar o número de mol do CO, que vai ser PV sobre RT. Vou lançar já só os números, porque a gente sabe que as unidades estão sendo canceladas pelas unidades do R. Pressão, 1,5. Volume, 250. R e a temperatura, 250. Cancela 250 com 250, ó. 1,5 dividido por R. Se eu quiser descobrir o número exato, eu já disse, é só dividir por 0,0821. Não nos interessa esse cálculo, né? Nós não temos calculadora lá na hora da prova. E o tempo tem que ser bem utilizado. 3, cálculo do número de mols, de quem agora? Do NO, que é o monóxido de nitrogênio. Mesma coisa. Volume. O volume, ele diz 2 metros cúbicos. Ora, 1 metro cúbico são 1.000 litros, né? Então, 2 metros cúbicos são 2.000 litros. O que ele diz mais? Pressão, 0,273 atms. Temperatura, 0 graus Celsius, 0 mais 273 Kelvin. O número de mol do NO vai ser PV dividido por RT. Pressão, 0,273. Volume, 2.000. R, temperatura, 273. Ora, se a gente pegar aqui 1.000 e multiplicar por isso aqui, fica 273 vezes 2 dividido por 273. 273 simplifica com 273, sobra 2 sobre R. Então veja que com isso os cálculos simplificam bastante. Ora, se a gente calculou o número de mol de cada gás, você pode calcular agora o número de mol total na mistura. Quarto passo, 4. Cálculo do número de mol total de gases na mistura. Logicamente é só somar. Esse número de mol total vai ser 1 dividido por R mais 1,5 dividido por R mais 2 dividido por R. Vamos repetir o denominador, somar os numeradores. 2,5 mais 2 vai dar 4,5. Então, o número de mol total na mistura é 4,5 sobre R. Pessoal, ele dá aí, ó, a pressão total da mistura, né? Que é 4,5 atm. Então, a gente já pede a pressão parcial do gás hélio. Então, a gente já pode agora finalizar a questão. 5. Cálculo da pressão parcial do gás hélio. Como é que eu vou fazer isso? Do gás hélio. Nós sabemos aí, ele deu a pressão total. Pressão total da mistura. Qual foi o valor? Pressão total, 4,5 atm. E ele pergunta qual é a pressão parcial do gás hélio. Vocês devem conhecer, ó, o aluno agora ele poderia, eu vou trabalhar com Clapeyron para encontrar
as pressões parciais, já que eu tenho um número de mol de gás hélio na mistura, até podia, mas você vai trabalhar mais, vai ter que fazer conta, vai ter que trabalhar com o R ou simplificá-lo, já que a gente está trabalhando aí de maneira que eu não substituí o R. Mas tem uma maneira mais rápida. Você sabe que a pressão parcial de um gás é a pressão total vezes a fração molar desse gás. A pressão total de um gás, a pressão parcial de um gás é a pressão total vezes a fração molar desse gás. Então, a pressão total nós já sabemos, ó, que é 4,5. O que é que está faltando para a gente encontrar a pressão parcial do gás hélio? A fração molar do gás hélio. Pois vamos calcular aqui, nesse cantinho. Como é que a gente calcula a fração molar de um gás? A gente divide o número de mol daquele gás pelo número de mol total, né? Fração molar é o número de mol daquele gás dividido pelo número de mol total. Então vamos fazer esse cálculo. A fração molar do gás hélio vai ser quanto é o número de mol do gás hélio no sistema. Gás hélio, que eu mudei aí o nome do gás hélio, né? Não é hélio, é verdade, gás hélio. Em algum momento eu coloquei gás hidrogênio lá em cima. Não é gás hidrogênio, é gás hélio. Ok, correçãozinha aí. Não é gás hidrogênio, gás hélio. Ok, então o número de mol do gás hélio. Beleza. Para a gente encontrar o número de mol do gás hélio, eu vou dividir o número de mol dele. Para encontrar a fração molar do gás hélio, eu vou dividir o número de mol dele, que é 1 sobre R, pelo número de mol total, que é 4,5 sobre R. Logicamente, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, nós vamos ter 1 sobre 4,5, que nem vai precisar a gente fazer aí esse cálculo. Deixa assim, x é 1 sobre 4,5. Não tem unidade, fração molar é adimensional. Ok, então quanto é a pressão parcial do gás hélio? É a pressão total. Quanto é a pressão total? 4,5. Vezes a fração molar, que é 1 sobre 4,5. Quanto é o valor? 1 atm. Questão muito bonita. Agora, você precisava ser esperto para não vacilar e ficar perdendo muito tempo calculando esses valores, sabendo que no final você poderia se livrar desse R, né? Então, questão de misturas gasosas, estudo dos gases, ele perguntava qual é a pressão parcial do gás hélio na mistura, corrigindo aí que no comecinho eu estava chamando de gás hidrogênio, né? Mas é gás hélio, deu 1 atm e a gente marca o item D de dado. Muito interessante. E ficou aí mais uma questão de misturas gasosas, item D de dado.